bem com vocês? Aqui é a professora Carol e lá vamos nós para mais uma aulinha de matemática. Sexto ano, eu quero dizer que eu tô morrendo de saudades, eu não vejo a hora da gente se encontrar, tá bom? A nossa primeira aulinha dessa semana, a gente está estudando, né, os números decimais. A primeira aulinha dessa semana foi a adição e subtração dos números decimais. Depois foi multiplicação de números decimais, mas foi uma multiplicação muito interessante, porque envolvia o quê, galera? Envolvia números decimais e números naturais. Hoje, nós vamos estudar a multiplicação com números decimais, onde só vai envolver números decimais. Tranquilo? Vamos lá. Você sabia? A página, galera, é a página 119, tá bom? Página 119. Todo mundo aí fica atento na página 119. Multiplicação com números decimais. Abri o livro, posso começar? Partiu! Multiplicação de números decimais. Você sabia que em 1 minuto com a torneira meio aberta, uma pessoa gasta 2,5 litros de água? É isso, galera. Se você deixar a torneira meio aberta durante 1 minuto, que são pouquíssimos segundos, o que acontece? Você gasta 2,5 litros de água. Por isso que é importante escovar o dente com a torneira fechada. Quando você for se ensaboar no banho, fecha o chuveiro. Tranquilo? Se uma pessoa deixar a torneira aberta por 1 minuto e meio, se ela gasta 2,5, em 1,5 ela vai gastar quanto? Vamos efetuar esta multiplicação aqui. Primeiro de tudo, faça aí em casa uma estimativa de quanto vai ser esse valor, essa quantidade de litros que essa pessoa vai gastar. Tenta aí, sugere aí na sua cabecinha quanto você acha que é. Pensa, anota. Já anotou? Pensou em um valor? Pois vamos responder essa multiplicação para saber se o seu valor chegou perto? Escreva essa multiplicação transformando os números decimais em frações. Galera, nós vamos transformar esses números decimais em frações. E a gente já sabe fazer isso, vocês já estão fera nisso. Como é que nós fazemos isso, galera? 2,5 vezes 1,5. Eu tenho, olha aqui, uma casa decimal. Uma casa depois da vírgula. Se eu tenho uma casa depois da vírgula, significa que eu vou escrever esse número sem a vírgula. É sempre assim. Escrever o número sem a vírgula e vou dividir. Escrever o número sem a vírgula. Coloco 1 aqui embaixo. E quantas casas decimais tem? Só tem uma casa decimal, então aqui, 0. Só vou colocar um 0. Se fosse 2 casas decimais, eu colocaria 2 zeros. Vamos fazer com 1,5? O que eu faço? Eu escrevo um número sem a vírgula. 1,5 vai ficar 15. Eu tenho um número depois da vírgula. Eu tenho uma casa decimal. Então, eu vou acrescentar um 0. É assim que eu transformo. Eu vou ter 25. Deixa eu escrever aqui novamente para vocês. 25 dezavos vezes 15 10avos. Galera, como eu respondo essa multiplicação? Como é que eu faço essa multiplicação? Como eu resolvo esse problema? A primeira coisa que você tem que lembrar é que a multiplicação a gente resolve multiplicando numerador por numerador e resolve multiplicando denominador por denominador. 10 vezes 10 é 100, isso mesmo, 10 vezes 10, 100. Coloca o nosso tracinho da nossa fração. Aí, galera, 25 vezes 15, vou deixar aí para vocês responderem em casa, 25 vezes 15, tá bom? Aqui na minha continha deu 375, 375, tranquilo? Vamos voltar a entender o que ele quer saber? Ele quer saber se a pessoa deixa a torneira ligada por 1 minuto e meio, quanto
ela vai gastar de água. O que a gente está fazendo? A gente pegou esse 2,5, vou explicar do comecinho. Ele falou aqui no começo que a cada um minuto, a pessoa gasta 2,5 de água com a torneira aberta. Ele quer saber se em 1 minuto e meio, 1,5, 1 minuto e meio, quanto a pessoa vai gastar. O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar. A primeira coisa que a gente fez, a gente transformou esse número 2,5 e esse número 1,5 na forma fracionária. Foi isso que eu fiz, tá bom? Transformei para a forma fracionária. Como é que eu transformo para a forma fracionária? Eu escrevo o número sem a vírgula, coloco um 1 aqui de baixo e acrescento a quantidade de zeros, é a mesma quantidade que eu tenho de casa decimal. Aqui eu tenho uma casa decimal, então eu vou acrescentar um zero, vai ficar 10. Fiz isso com 1,5 também, cheguei até aqui. O que foi que eu fiz agora? Para quem estava perdido, eu multipliquei. Eu resolvi essa multiplicação de frações. Como é que a gente resolve multiplicação de frações? Multiplicando o numerador pelo numerador e multiplicando o denominador pelo denominador. Obtivemos 375 sobre 100. Lembra da dica que eu dei para vocês na aula passada? Olha só, eu tenho 2 zeros aqui. Eu vou escrever 375. É só a divisão, é só dividir. 375 dividido para 100. Como eu respondo isso de um jeito fácil? Eu repito o meu valor, a quantidade de zeros que tem, eu ando de casas. 1, 2. A minha vírgula vai ficar, bem aqui. 3,75. Então, 375 dividido para 100 é 3,75. Se em 1 minuto a pessoa gasta 2,5 litros de água, em 1 minuto e meio a pessoa vai gastar 3,75 litros de água. Tranquilo? Conseguiram entender? Agora nós vamos observar como a gente faria isso usando aquele nosso algoritmo convencional. Tranquilo? Aquele nosso jeitinho que a gente já sabe de responder a nossa multiplicação, que a gente já está acostumado a fazer. 5 vezes 5, 25. Coloco o 5 aqui e vou subir o 2. Depois, 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Coloco o 12 todo aqui. Por que eu coloquei o 12 todo aqui? Porque não tem mais número para frente, então eu não preciso subir um 1. Eu vou repetir para quem não entendeu. 5 vezes 5, 25. Coloquei o 5 aqui e subi o 2 para cá. Olha só, subi o 2 para cá. Depois, eu fiz 5 vezes 2. 5 vezes 2, mais o 2 que eu coloquei aqui em cima. Olha só, 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Coloquei o 2 e coloquei o 1. Tranquilo? 12. Isso que deu, 125. Não esquecendo do número 1, porque a gente tem que multiplicar esse carinha. 5 vezes 5, 5. Não esquece de deixar o espaço aqui, olha só. Coloca um número no lugar certo. Lembra que esse 5 ele vai ser posicionado aqui nessa localização, e não aqui. Lembra disso, tá bom? Aprenderam lá no 5º ano. Tenho certeza que vocês, já são fera nisso. Continuando. O 1 agora eu vou multiplicar por 2. 1 vezes 2, 2. Tranquilo? O que é que eu faço? Vou fazer a minha continha de soma aqui, 5 mais 0, 5. 5 mais 2, 7. 2 mais 1, 3. Tranquilo? Todo mundo conseguiu entender até aqui? É a nossa multiplicação normal que a gente já aprendeu a fazer lá no começo do ano. A gente já viu isso na 5ª série. Qual é o detalhe? É que nós temos casas decimais. Ah, tia Carol, até aqui eu entendi, show de bola, é igual a multiplicação que a gente sempre faz. Mas e agora? Onde eu vou colocar esta vírgula? Meu amor, olha para cá, olha para o teu número que te deu na questão, o número que ele te deu na questão, isso daqui, Já risquei tantas vezes aqui, né? O número que ele te deu aqui, Quantas casas decimais tem?
O 2 tem uma casa decimal, 2,5. O 1 tem uma casa decimal, 1,5. Uma casa decimal, uma casa decimal. Como você vai colocar no resultado? Você vai somar as casas decimais. Se aqui é uma, duas, então vai ser uma, duas, coloca a vírgula. Se fosse 3, ia ser uma, duas, 3. Então, nós andaríamos uma, duas, 3. Lê aí junto comigo. Na multiplicação de números decimais, multiplicamos os números como se fossem naturais. A gente vai multiplicar normalmente, como a gente sempre fez. E vamos colocar a vírgula no resultado, de modo que a quantidade de casas decimais seja a mesma da quantidade de casas decimais dos fatores. Os fatores têm quantas casas decimais? 2, tia Carol, tá aqui, ó, depois da vírgula 1, depois da vírgula 1. 1 mais 1, 2. Então, o seu resultado, você vai fazer o quê? Você vai acrescentar as casas decimais que você somou. Se eu somei 2 casas, aqui eu vou colocar 2 casas. Tranquilo? Conseguiram entender? Fica aí a liberdade de fazer como vocês acham mais fácil, mas é importante treinar ambos os métodos. Tanto transformando para frações, tanto quanto fazendo o nosso modo convencional. Tranquilo? Fácil esse conteúdo, né? Parece muito com o conteúdo da nossa aula passada. Tranquilo? Vamos para o nosso pratique. Eu vou explicar as questõezinhas que tem aqui no nosso pratique para vocês tentarem responder aí na casinha de vocês. Vamos para a questão 66. Marcela foi à padaria, que fica na esquina de sua casa, e comprou 0,78 kg de pão francês. Sabendo que o quilo do pão nessa padaria custa R$ 8,50, quantos reais ela gastou? Galera, o que eu vou fazer? Toda vez que eu tiver um caso parecido com esse, eu vou fazer o que? Eu vou só multiplicar. Porque se 1 quilo custa R$ 8,50, 0,78 vai custar quanto, galera? É só eu multiplicar o valor que ela comprou pelo preço que ela pagou. É só fazer essa multiplicação, tranquilo? Como eu falei para vocês na aula passada, essas continhas, elas trabalham bastante a interpretação de texto. Então vai vir problemas e vocês vão ter que entender nesse problema o que a questão está pedindo. Eu vou deixar essa multiplicaçãozinha para vocês fazerem em casa, tranquilo? Lembrando das nossas casas decimais. Se for fazer nesse método aqui, ó, vou só um pouquinho, prometo que eu vou fazer só um pouquinho. 0,78 e R$ 8,50. 8,50. Qual a somatória das casas decimais aqui, galera? 1, 2, 3. E aí? Tá vendo? Cuidado quando você for anotar o resultado e colocar a quantidade de casas decimais corretas. Não esqueçam disso, tá bom? É só uma dica para tentar responder em casa. Pode responder pelos dois métodos, tanto o fracional, pela fração, quanto pelo nosso método convencional. Tanto esse daqui, quanto esse daqui. Fica a critério de vocês. É bom fazer os dois para treinar os dois. 67. O carro de Lúcio percorre 12,8 km com 1 litro de etanol. Com 3,5 litros, ele consegue ir à casa da avó, que fica a 45 km de distância. Presta atenção. Com 1 litro, ele percorre 12,8 quilômetros. É isso que ele percorre. Ele percorre 12,8 quilômetros. Com 3,5 litros, ele vai percorrer quanto, galera? É só multiplicar. Tá vendo como é fácil, ó? É só multiplicar. O valor que deu aqui, vai dar um determinado valor. Esse valor é 45. Se foi 45 ou maior que 45, ele conseguiu chegar na casa da avó dele. Mas se for um valor menor, ele não vai conseguir chegar lá. Tá bom? Fica aí para vocês responderem essa multiplicação. 68. Caio desenhou uma bicicleta em uma folha de cartolina.
Nesse desenho, a bicicleta tem 14,5 centímetros de comprimento. E na realidade é 9,8 vezes maior. Qual o comprimento da bicicleta? Galera, olha aqui, ó. Vezes. A própria questão já dá a resposta, é multiplicação. Multiplica aí em casa. A 69, como é para fazer? Arredonde os termos. E essa eu quero explicar. Eu vou fazer essa ata aqui feita para vocês entenderem como faz essas outras aqui. Tranquilo? Arredonde os termos das multiplicações a seguir para um número natural mais próximo e estime o valor de cada produto. Nós vamos utilizar um conhecimento das nossas aulas anteriores, que foi a respeito, galerinha, do arredondamento. O que nós vamos fazer? Nós vamos, aqui na estimativa, nós vamos arredondar. Lembra que se o número é 5 ou maior que 5, nós vamos acrescentar uma unidade ao número da esquerda. Se eu tenho 1, qual o número da esquerda? 1. 1 mais 1, 2. Então, eu vou ficar com isso mesmo. Vai tentando fazer o seu valor aí. No caso aqui, ó, deixa eu colocar para vocês. No caso aqui, seria 22, tá bom? Deixa eu refazer aqui para eu refazer certinho, para não ter perigo de vocês errarem. Se eu tenho um número igual ou maior que 5, eu arredondo para quanto? Isso mesmo, arredondo para cima. A gente fala vulgarmente dessa forma. Vezes, o sinalzinho de vezes. Deixa eu tentar colocar aqui o nosso sinalzinho de vezes. 9,8. Galera, esse número aqui, ó, ele também, tá bom? É 2. Cuidado, eu tinha escrevido 1 antes, mas é 22. Cuidado com isso. O 9,8, a gente sabe que 8 é um número que é maior que 5. Então, nós vamos arredondar acrescentando um número ao algarismo da esquerda. 9 mais 1, vou acrescentar 1 ao algarismo da esquerda. O algarismo da esquerda é 9. 9 mais 1, 10. Eu vou ter 22 vezes 10. Qual é o valor que ele vai me dar aqui? Deixa eu escrever o resultado certinho, que esse aqui não tá certo. Qual vai ser o meu resultado certinho? Vai ser 220. Tranquilo? Entenderam como é que faz? O que você vai fazer aqui? Vou explicar novamente. Você vai arredondar. Vai ter 7,2. Como é menor que 5, o que você faz? Você arredonda para 7. 49,7. Como 7 é maior que 5, você vai somar 1 ao 9, que vai dar 10. Então, você vai arredondar para 50. Tranquilo? Aqui, ó, vai arredondar, aumentando o número vai ficar 100. Aqui vai diminuir, vai ficar 9. Aqui é 2, você vai diminuir, vai ficar só 45. Aqui é 5, você vai aumentar e vai tornar 3. Tranquilo? Para fazer isso em todas. E essa questão aqui, galera, 70 é um desafio, tá bom? Eu não vou falar muito dela pra vocês, porque eu quero desafiar vocês a responderem essa questão e eu quero que me mostrem o resultado lá no aulão ao vivo, tá bom? É um desafio, é pra bater a cabeça mesmo. Eu vou explicar só um pouquinho. O detalhe, lembra que, uma dica, 3,5 quilos de batata. 1 quilo equivale a 6,98. Então, 3 vale quanto? Lembra de multiplicar esses números por esses números de cima. Pronto, falo mais nada. Tenta responder esse desafio aí, tá bom? E a gente responde ele ao vivo lá no aulão. Galera, eu quero dizer pra vocês que eu tô com muitas saudades. Eu amei encontrar vocês 3 vezes essa semana. Espero que isso aconteça mais vezes, tá bom? Não esqueçam de participar dos nossos aulões. E um grande beijo, um grande abraço da tia Carol. Que todos vocês estejam bem.